Paz do Senhor, irmãos, bom estarmos aqui, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. E eu queria trazer uma palavra para vocês de motivação, de ânimo. Lá no Ministério de Homens, às segundas-feiras, a gente sempre tem pelo menos umas 2 ou 3 mensagens sobre motivação durante o ano. E como chefe de família, pessoas que precisam ir à batalha e à luta nesses momentos que a gente está atravessando. Muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu o seu ganha-pão e tem que descobrir novos caminhos, se reinventar para levar à frente a sua família, colocar a sua família num local bom, um local tranquilo, uma situação melhor. E isso às vezes é difícil e a gente precisa de ânimo para isso, a gente precisa de motivação para isso, a gente precisa de orientação e é bem complexo, é bem difícil. E há cerca de um ano atrás eu me lembro que eu falei sobre isso, nós estávamos julho para agosto, aí julho, creio que foi julho, nós estávamos aí com 60 mil mortos pela essa pandemia aqui no Brasil, estava muito difícil, muito complicado. Eu me lembro que eu dei uma palavra de ânimo dizendo às pessoas que precisavam se capacitar, precisavam aproveitar melhor as redes sociais, aproveitar melhor esse momento de interação através da internet para se capacitar, para adquirir novas habilidades, para que pudesse, quando abrisse, quando viesse essa abertura, nós pudéssemos estar mais habilitados para novas áreas de trabalho, uma nova área profissional, para que pudéssemos fazer mais coisas, fazer frente às oportunidades que apareceriam diante de nós. Muita gente estava usando a rede social para conflito, usando a internet para expor coisas partidárias e tudo mais, e eu dei a ideia de usar isso de forma mais criativa, para que a gente pudesse adquirir conhecimentos novos, porque uma hora ia abrir, uma hora isso tudo ia passar e a gente poderia ter algo novo, acrescentar algo novo, um certificado novo no nosso currículo, né? A gente pudesse ter algo mais para apresentar. E eu queria trazer uma palavra para você em cima disso que eu falei há cerca de um ano atrás, que a gente precisa de coragem, a gente precisa de confiar em Deus e ir adiante, confiar no Senhor e não parar. A nossa fé é uma fé ativa. O protestante tem uma fé ativa, uma fé que confia, não é uma fé que fica deitado eternamente em berço esplêndido, não. A nossa fé é uma fé ativa, que a gente vai à luta, a gente vai à batalha, a gente crê, vai, confiando que o Senhor proverá. Ainda quando a gente não está vendo, ainda quando as circunstâncias estão estranhas, a gente sabe que Deus faz todas as coisas. Eu me lembro que naquela época eu falei sobre Eclesiastes, que nós não sabemos qual é o caminho de Deus que faz todas as coisas. Então a gente não deve ficar parado, a gente tem que lançar a nossa semente, a gente tem que não trabalhar de mão remissa, mas a gente tem que trabalhar no nosso melhor, porque a gente não sabe qual semente vai germinar, se essa ou se aquela, se ambas serão igualmente boas. Eu falei sobre isso. E hoje eu quero falar sobre coragem. Coragem para ir à frente, coragem para lutar, coragem para empreender. E eu escrevi aqui algumas coisas que são interessantes, pelo menos eu achei interessantes e eu queria compartilhar com você. Uh, Nós, às vezes, achamos que as oportunidades estão escassas. Cada vez tem menos oportunidade. Olha o que eu escrevi aqui. Há muitos que reclamam da falta de oportunidade. Porém, todas as semanas os jornais estão cheios de oportunidades. Estão cheios de proposta de emprego, pessoas precisando de gente para auxiliar, para ajudar. As empresas estão abertas para diversas pessoas que precisam ajudar, que possam ajudá-los ali. E até boas remunerações. Oportunidades são diversas, toda semana tem. A fatinha quase da assistência social sempre coloca alguma coisa que está precisando de gente, empresas precisando de pessoas que possam auxiliar, que possam ajudar e que oferecem uma certa remuneração que pode ajudar num momento difícil. E eu escrevi aqui, os jornais estão cheios de oportunidade de trabalho. O que falta é gente qualificada. Falta gente qualificada no mercado, gente que possa assumir um trabalho e possa levá-lo à frente com eficiência. Gente que não está preocupada apenas em receber um salário, mas que está preocupada em contribuir no avanço da empresa. Uma empresa, ela não é uma instituição criada para ajudar as pessoas. Não, ela tem um fim econômico, ela tem um fim de gerar lucro para aquele que abriu. Então, se eu quero ajudar essa empresa, o que eu tenho para oferecer? Eu não vou me candidatar a uma vaga de trabalho apenas para receber um salário, para que possa me ajudar, para que eu possa ter bem. Não. O que eu tenho para oferecer para essa empresa ir adiante. E é isso que está faltando. Falta qualificação. Gente que possa ir lá, fazer o serviço, mostrar que dá certo e dessa forma
obter o seu sustento, obter o seu salário, que esteja ali para colaborar, não esteja ali apenas para receber. Então, oportunidade está cheia de gente que queira colaborar e que tenha a capacidade, a habilidade para fazer frente nesse mercado tão competitivo que temos hoje. Então, isso já mostra que a gente não pode ficar esperando, né? Eu escrevi aqui, não podemos mais ficar esperando para ver se um dia aparece algum anúncio que seja exatamente aquilo que a gente sabe fazer. Tem gente que fica esperando, se aparecer tal vaga de emprego, porque o que eu sei fazer é isso, o que eu sou bom é isso, eu preciso de uma vaga de emprego que seja nisso que eu sou bom. E tem gente que fica achando que é a sorte, né? Contando com a sorte. De repente, com sorte, aparece. Eu escrevi aqui. Alguém certa vez disse: a sorte nada mais é do que o encontro da preparação com a oportunidade. A sorte nada mais é do que o encontro da preparação com a oportunidade. E quando isso acontece, as pessoas que estão de fora dizem: puxa, esse cara é um sortudo, né? Rapaz, ele é um sortudo. Mas não é bem isso. As oportunidades são apresentadas, mas as pessoas que estão preparadas, as pessoas que estão capacitadas, elas conseguem aproveitar as oportunidades. Aos montes tem. Mas aquele que não está preocupado em se preparar, em se capacitar, ele fica dizendo: tem tanta gente que tem sorte. Eu não tenho essa sorte. Quem dera eu pudesse ter essa sorte dessa pessoa. E eu escrevi mais. Escrevi. Muitas vezes nós nos encontramos num estado de acomodação. Tem muito crente que está acomodado, muito crente que fica: Deus dará, Deus dará, Deus dará, e vai para a oração, vai para um monte, orar: Senhor, eu quero um emprego tal, eu quero, e vai para a campanha, e dá dinheiro na campanha, e dá oferta, e faz, e ora, jejua, sobe monte, e bebe água, bebe azeite, e bebe de tudo, e ele quer uma bênção, mas ele está acomodado em quê? Em não preparar-se para a oportunidade que Deus vai apresentar. Nós precisamos de preparo. Precisamos de ir à luta. Ao invés de ficar só orando, a gente precisa também de laborar. Lembra o princípio lá da reforma? Ora et labora. Então você tem que orar, mas você tem que trabalhar. E quando eu penso em a luta, quando eu penso em trabalhar, quando a gente fala sobre correr atrás e dar uma guinada para que a vida melhore, a primeira coisa que vem na minha mente é: você precisa ter um objetivo. Se você não tem um objetivo claro, dificilmente você vai saber como se preparar. Então, a primeira coisa, ter um objetivo. O que eu quero alcançar? Qual é a minha meta? O que eu quero fazer? E eu costumo dizer sempre assim: no que você é bom? O que você sabe fazer? Quais são as suas habilidades? O que você pode oferecer para esse mercado, para tudo que está acontecendo ao nosso redor? O que você pode oferecer? O que você sabe fazer? Você sabe fazer salgadinho? Você sabe pintar unha? Você sabe cuidar do cabelo? Fazer algo diferente? O que você sabe fazer? Você sabe limpar chão como ninguém? O que você sabe fazer? Você sabe trabalhar com computadores? Você sabe consertar carro? Você sabe polir um carro? O que você sabe fazer bem que você pode oferecer no mercado que a gente está vivendo hoje? Diante das oportunidades, o que você pode apresentar? Qual é o seu objetivo? O que você quer fazer para as pessoas que estão ao redor? O que você pode oferecer e dessa forma você conseguir dar uma guinada na tua vida, guinada nas circunstâncias que você se encontra. Eu escrevi aqui: o objetivo define qual será a minha jornada. O objetivo, quando eu traço um objetivo, eu defino qual vai ser o caminho que eu vou tomar. Porque o objetivo, ele define também o que vai ficar de fora, ou seja, o que não será o meu foco. O objetivo define o que vamos deixar de fora. Então, o que eu quero fazer? Muita gente fala de sonho, né? Qual é o meu sonho? O que eu sonho em fazer? Gente, muita gente está com sonho enterrado, com ideias enterradas, e agora é a hora de desenterrar isso. O que você pode fazer? O que você pode se capacitar? Porque você vai ter um foco no que você vai se capacitar, o que você vai aprender para você fazer. E quando você pensa nisso: eu vou fazer isso, você tem que deixar um montão de coisa de fora, você tem que priorizar. Não dá para fazer tudo.
E quando você traça um objetivo, você tem que pensar na fatibilidade. Ou seja, é possível fazer isso? Tem gente que tem um sonho, mas são sonhos assim tão... eu sonho em ter uma casa no campo, uma casinha branca de varanda só para ver o sol nascer. Não, 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 não. O que você quer é factível, dá para fazer, está dentro das suas habilidades, ou você pode aprender coisas novas para chegar lá, dá tempo. Eu escrevi algo engraçado aqui. Tem gente que pensa, o meu sonho é viajar até a nebulosa de Órion. Até a nebulosa de Órion. Peraí, se eu tenho um sonho de ir para a nebulosa de Órion, eu tenho que saber que são 1344 anos-luz até chegar lá. Você não vai conseguir viver tanto tempo, mesmo que tenha um foguete que possa te levar à nebulosa de Órion, você não vai viver tanto tempo ao ponto de chegar lá, porque são 1344 anos-luz até chegar lá. Então, pense em planos factíveis. Planos que são possíveis de ser realizados. E você vai começar a ter objetivos mais claros, objetivos definidos. Porém, ter sonhos, ter objetivo não é tudo. Tem muita gente que tem sonho, pensa, um dia eu vou fazer isso, um dia, eu queria tanto montar um salão de beleza, eu queria tanto vender salgados, eu sou bom em pintar, fazer quadros e para vender, eu queria ter uma oficina mecânica, eu queria trabalhar como secretária, Ter sonhos é legal, mas não é tudo. Eu escrevi aqui, de nada adianta a gente ter um objetivo, se não fizer um plano para chegar lá. Não adianta nada eu ter uma meta, eu saber onde eu quero chegar, se eu não tenho um plano de como chegar lá. Então, ter um plano transforma um sonho numa ação que pode se tornar um projeto de vida, ou um projeto para uma etapa que você está atravessando na vida. Então, eu tenho que transformar sonho em plano, em projeto. E aqui é legal. Eu descrevi aqui mais coisas que eu escrevi. Somos bons para sonhar, mas não conseguimos passar de sonho para uma ação concreta, porque ficamos esperando, um dia eu vou ter oportunidade boa. Um dia vai abrir uma porta e eu vou fazer assim. Nós ficamos esperando o momento oportuno, o momento certo, onde tudo possa se alinhar, tudo possa estar direitinho, as portas todas abertas, tudo direitinho, um anjo apareça e fala, venha meu filho, esse é o caminho iluminado. Não, gente. Há coisas que você vai ter que colocar o pé na água e entrar no rio, mesmo que o rio não esteja aberto. Há portas que você vai ter que bater, até que ela se abra. Então, se eu quero algo, se eu tenho o desejo, se eu já sei o que eu quero, se eu já tenho a ideia do que eu quero, então eu tenho que pensar num projeto, num plano. Eu escrevi aqui, um planejamento. Eu tenho que pensar em cada etapa. O que eu tenho que fazer? Um exemplo de que eu tenho que pensar. Quanto tempo? Quanto tempo eu preciso para que isso aconteça? Eu quero um plano de vida que eu possa ter tal coisa, uma casa melhor, um carro melhor, uma vida melhor. Dependendo do plano que você tenha, pode demorar aí 4, 5, 6 anos. Você vai precisar de investir para que chegue lá. Mas se você quer simplesmente vender bolo ali na esquina, fica mais fácil. Você tem que aprender a fazer o bolo, você tem que ter um forno, você tem que fazer isso. Então há planos que demoram muito, há planos que demoram pouco. Há planos que é médio prazo, a longo prazo, há planos de curto prazo. Então eu tenho que definir quanto tempo eu vou investir nisso. Quando eu vou chegar lá, quanto tempo eu disponho para isso. Então tem que escrever lá quanto tempo. Outra coisa, o que eu devo aprender para colocar esse sonho numa realidade? Para que ele se transforme em realidade. O que eu tenho que aprender? Então há certos projetos que precisam de capacitação. Eletricidade. Tantos cursos de eletricidade tem por aí em São Gonçalo, tanto lugar no Niterói. Curso que eu posso aprender a mexer em eletricidade residencial, empresarial, de empresa. Eu preciso aprender isso. Então eu tenho que fazer um curso. Se eu não sei, eu tenho que fazer um curso. Se eu quero fazer salgadinho, eu quero aprender como é que faz salgado. Há diversos cursos, até no YouTube tem curso de como fazer um salgadinho diferente, algo que as pessoas gostem, que tem um diferencial de mercado. Então você precisa saber o que tem que aprender. Tinha alguém que tinha um desejo de ser dentista. E ele correu atrás e foi fazer a faculdade. Foi engraçado, né? Agora já
terminou, até passaram tantos anos, né? Eu me lembro disso. E ele está agora terminando, é o irmão da nossa igreja, está terminando a faculdade de odontologia, está fazendo residência no hospital público lá no Rio, e ó, pega só coisa braba, né? Só coisa pesada. E ele está terminando lá, fazendo residência e feliz da vida, algo que era apenas um sonho, era apenas um plano alguns anos atrás. Era apenas um sonho, mas ele conseguiu tirar o sonho ali da mente e colocou isso em prática. Foi para a faculdade, foi estudar, correu atrás, investiu grana, investiu dinheiro, e hoje ele está vendo aquilo se concretizar, aquilo que era um sonho está se concretizando. Me lembro de pessoas que tinham sonhos de abrir um salão de cabeleireiro. E correr atrás, aprendendo, e foram indo, atendia na casa dos outros, atendia no quintal da casa, ali com a cadeira, foi indo, e agora já tem o seu salãozinho, já é uma portinha aberta. E foi batalhando e tem lá. Então eu preciso saber quanto tempo eu vou investir, o que eu tenho que aprender, quais são os equipamentos, porque não tem como você trabalhar, fazer algo se você não tem os equipamentos certos. Então você precisa de equipamentos, você precisa levantar custo, quanto custa, o que eu preciso ter para fazer isso. Ainda que seja montar uma banquetinha ali, eu preciso saber quanto custo. Qual o custo disso? Quanto custa isso? Ter uma banquetinha bonitinha, algo apresentável, não ficar só numa caixa de papelão, mas algo apresentável, né? Então coloque tudo isso no papel, faça o seu plano, coloque no papel. Não adianta você ficar na sua mente, coloca no papel. E aqui eu escrevi algo interessante. Converse com amigos, busque informação. Tem um montão de gente que pode te ajudar, um montão de gente na igreja, pessoas na nossa igreja que são bem-sucedidos, que podem te ajudar. Tem gente que quer ajuda assim, será que o cara pode me dar uma graninha? Não, gente. Há ideias que valem muito mais do que recurso, do que dinheiro. São recursos intelectuais, ideias que vão te alavancar. E pessoas da nossa igreja mesmo podem te ajudar com ideias, com conselho. Eu estou pensando em fazer isso. Olha, isso aqui é interessante, mas se você fizesse assim, se você usasse tal estratégia. Eu quero fazer um bolo, tem bastante gente vendendo bolo, mas se você fizer um bolo diferenciado, você fizer um cartãozinho, você oferecer os cartãozinhos para as pessoas, colocar um blog, abrir uma rede social lá no WhatsApp, no Instagram, você tirar foto, você mandar para as pessoas, eu estou vendendo entre os seus amigos mesmo, você pode ir alavancando pessoas que possam te aconselhar, para que você não tenha planos que são mirabolantes, mas são mirabolantes na sua mente. Veja o que os outros pensam disso, o que as outras pessoas falam sobre isso, o que as pessoas acham. Então eu preciso conversar com pessoas. Tem alguns versículos que falam sobre planos, e são bem legais. Eu coloquei aqui versículos que falam sobre planos, para nos animar, né? Versículos que nos animam. Provérbios 15, 22, diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Estou usando a NVI. Provérbios 20, 18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Provérbios 21, 5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Planos bem elaborados, planos que recebeu conselhos de outros, orientação de outros, e isso acaba em fartura. Não se apresse sem pedir um conselho. Se aconselhe, e nessa multidão de conselhos, Deus vai te dar uma orientação. Eu escrevi aqui algo muito sério. Tá aqui, ó. Ter seu projeto em um papel já te diferencia dos que são apenas sonhadores. Ok? Porém, ter um projeto no papel não é tudo. Ter um projeto no papel não é tudo. Agora a gente precisa sair da inspiração e a gente precisa entrar no campo da transpiração, ou seja, a gente precisa sair das ideias e começar a trabalhar. Aí, projeto tem a ver com transpirar, você tem que trabalhar. Então é preciso trabalhar duro, é o ponto 3. É preciso trabalhar duro. Esse é um grande divisor de águas, trabalhar duro. Eu escrevi mais. Muitos têm medo. E se eu fracassar? E se eu perder dinheiro? E se não der certo? Muitos têm vergonha. O que vão pensar de mim, né? Eu colocar uma banca lá para vender salgado, para vender alguma coisa, eu começar um negócio para vender cachorro quente, o que vão pensar? Não. Irmãos, muitos ficam parados com seus projetos, seus planos, os seus sonhos, porque têm vergonha. Muitos têm apenas preguiça. E não são muito pouquinho, não. Muitas pessoas têm preguiça.
o projeto é bom, tudo é muito bom, mas amanhã eu começo. É a tal da procrastinação. Amanhã eu começo, amanhã eu vejo, amanhã eu vou ver se vai dar, hoje não tá num dia bom, não tá, será que essa nuvem vai chover? Não tá chovendo muito, tá ventando muito, não, procrastinação. Preguiça. Olha o que eu li aqui em Provérbios. Provérbios diz assim, Provérbios 21, 25 a 26. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O preguiçoso só deseja, ele só sonha, mas ele não trabalha, é duro, ele não faz. Provérbio 26, de 13 ao 16 diz: o preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Ele sempre tem uma desculpa. Não, pode ser perigoso, pode ser que não dê certo. Olha lá fora, há um leão lá fora, é melhor ficar aqui. Não, eu não vou me arriscar, né? Vale mais um pássaro na mão do que dois voando. Ele tem muitas desculpas para ele não sair do comodismo. Versículo 14 diz: como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Vai para lá, vem para cá, se revira, nunca sai do lugar. Ele só se revira para lá, se revira para cá, ele acha que essa é a sua vida. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Versículo 15. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. Parece uma grande ironia, não é? Versículo 16. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. O preguiçoso, também o procrastinador, ele se acha mais esperto do que todo mundo. Ele se acha mais sábio do que todo mundo. Ele fica satisfeito com as suas próprias desculpas para não realizar, para não empreender, para não fazer, para não tentar. Ele tem centenas de desculpas, de justificativas sábias para ele, para não tentar. Ele se acha mais esperto do que os outros. Provérbios 10, 4. Provérbios 10, 4 diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Palavras importantes aqui. Vamos lá, 3 palavras importantes para você trabalhar duro, para você correr atrás. Primeiro, investimento. Para você trabalhar duro, você precisa saber que precisa investir. Investir tem a ver com você perder coisas para ganhar coisas. Ou seja, você saber que terá que abrir mão de algumas coisas para conseguir outras que são mais proveitosas, mais satisfatórias, que têm a ver com o seu objetivo. Ok? Então você precisa abrir mão de coisas para poder ganhar coisas. Eu escrevi mais aqui. Abrir mão do seu tempo para capacitar-se. Tem gente que precisa estudar, gente que precisa se capacitar, gente que precisa correr atrás. Mas não quer abrir mão. Vai ser bobeira, para quê? Eu vou fazer algo de qualquer jeito. Não. Invista. Eu me lembro quando eu trabalhava na igreja e eu sentia vocação para ir para o seminário. A época que eu estive no seminário foi uma época de pouco trabalho na igreja, pouco investimento forte na igreja. Mas eu estava me capacitando, eu estava aprendendo como que faz. Então eu vi muitas pessoas que não foram para o seminário porque queriam ficar apenas trabalhando na igreja, apenas se dedicando àquele trabalho, e conforme o seminário foi acabando, eu fui vendo a diferença. Como eu conhecia mais a Bíblia, como eu conhecia mais as coisas de Deus, como eu tinha bastante informação de como se desenvolve um trabalho na obra do Senhor. Enquanto aquelas pessoas que não se capacitaram, não se esforçaram, eles continuavam na mesma, pegavam um texto, não sabia nem como explicar sobre aquele texto direito. Então eu perdi tempo, eu abri mão de tempo de serviço numa área que eu gostava muito para me capacitar. Agora eu posso servir muito mais, trabalhar muito mais, com muito mais eficiência, com muito mais eficácia, ser muito mais útil. O impacto é muito maior do que o impacto que eu tinha antes. Então, se você quer fazer algo, abra mão de tempo para capacitar-se, abra mão de tempo para você aprender mais, para glorificar mais ao Senhor. Outra coisa aqui que eu escrevi, você tem que investir dinheiro. E é engraçado isso, para ganhar dinheiro você precisa perder dinheiro. Você precisa saber que você precisa investir. Investir pesado, investir em curso, investir em equipamento, material, você precisa investir. E investindo você vai poder fazer um fundamento, uma base para que você possa receber em cima do que você investiu.
não é? Então você tem que aprimorar produto, aprender como aprimorar o seu produto. Eu já sei fazer um bolo. Tá, ok, mas qual o diferencial do seu bolo para o bolo da outra pessoa lá que está na esquina? Por que a pessoa tem que comprar de você e não comprar do outro? Ah, eu sei fazer salgado, mas e aí? O que o seu salgado tem de especial que o outro não tem? É o preço, é o sabor, é a massa, é a entrega rápida, é a qualidade, a beleza. O que o seu salgado tem de mais? Então você tem que abrir mão de coisas para você se dedicar, para poder fazer uma coisa diferente, aprender. Eu coloquei algo aqui interessante. Você precisa investir. Investir tempo para ver o que os outros estão fazendo. Se você for num shopping e olhar alguém que gosta, que quer empreender, que tem o objetivo de fazer algo, vá no shopping e fica andando à toa no shopping olhando as lojas. Vai na praça de alimentação, vê como que é. Passa no centro da cidade, fica olhando os lanchonetes, as lojas. Olha o que está acontecendo, o movimento. Só de olhar o movimento, um montão de ideia vai surgir na sua mente. Vendo o que os outros estão fazendo, você fica, uau, eu sou bom nisso, eu posso fazer nisso. Eu posso fazer desse jeito, eu posso fazer um pouquinho diferente, oferecer algo diferente. Então você precisa gastar tempo, investir tempo em ver o que os outros estão fazendo. Capacite-se. Eu tenho uma historiazinha que eu acho interessante de um sujeito. Conta-se uma história que um sujeito ganhou um folheto de um curso de injeção eletrônica, ele era mecânico. E naquela época os carros todos eram carburados, né? E era a época que estava começando a surgir carro de injeção eletrônica no Brasil e dava uma trabalheira, era muito ruim, escangalhava e tal. E essa pessoa falou, não, eu não vou fazer curso de injeção eletrônica, eu já sou mecânico de carburador, entendo tudo de carburador, eu sou o melhor mecânico de carburador da minha cidade, todo mundo traz o carro aqui porque sabe que eu conserto bem, tem filas de carro aqui esperando que eu conserte o carburador. Porém, mas o tempo foi passando, ele não fez o curso, ele não se aprimorou, e ele sentiu que de repente a fila de carros que tinha de espera para consertar foi diminuindo, diminuindo, foi aparecendo menos carro, menos carro, menos carro, menos carro, menos carro. Ele, especialista em carburador, foi aparecendo cada vez menos carro, e ele, como crente, achou que estava errado, alguma coisa estava errada, alguma maldição, alguma coisa estava errado. Ele começou a pedir perdão, será que eu estou errado, Deus? Começou a fazer campanha em oração, será que fizeram um trabalho? Não, alguém fez um trabalho contra mim, deve ser trabalho de macumbaria, e ele colocou na conta da espiritualidade. Quando, na verdade, não tinha nada a ver com a espiritualidade. Tinha a ver com que ele estava especializado numa única coisa. Mas o tempo mudou, o mundo mudou, a tecnologia mudou, a forma de fazer carro mudou. E ele ficou no tempo. Hoje, carro a carburador, são poucos andando na rua de São Gonçalo. Poucos carros a carburador. Ele teve a oportunidade de capacitar-se. Deus deu a oportunidade de capacitação. Ele não aproveitou. Ele não aproveitou no tempo. Ele não quis investir tempo em aprender algo novo. Não, massa dura já não entra nada. Deus estava abrindo portas. Então eu falei, dentro de trabalhar duro, 3 palavras. A primeira, investimento. A segunda palavra é disciplina. Você precisa ser disciplinado. Lá no dicionário vai falar que disciplina tem a ver com obediência aos preceitos, às regras. Respeito e submissão a um regulamento. E interessante que também está relacionado com o modo de agir que demonstra constância e ordem, né? Então eu tenho que respeitar os preceitos, as regras, ser submisso aos regulamentos. Eu tracei um objetivo, eu fiz um projeto e eu tenho que respeitar o meu próprio projeto, ser disciplinado. Eu não posso ser inconstante, pular etapas a todo momento. Não, eu tenho que manter-me no plano, ser disciplinado. A cada dia um pouco mais, a cada dia um pouco mais, seguir o método que eu mesmo coloquei. Eu tenho que aprender isso, eu tenho que descobrir como que eu faço isso, eu tenho que distribuir propaganda, eu tenho que entrar em contato com pessoas, eu tenho que pedir conselho, eu vou seguindo cada etapa de forma disciplinada. Porém, a gente é brasileiro, não aprende nunca, né? Brasileiro, a gente sempre quer fazer algo diferente. Eu escrevi aqui, a gente não tem aquele bom preparo militar, de espartano, não. Porque a gente não consegue nem fazer poupança. Tem gente que começa a fazer poupança, guardar seu dinheirinho. Quando ele vê, tem um dinheirinho bom aqui, hein? O que ele faz com esse dinheirinho bom? Eu vou comprar tal coisa. É só gastar um pouquinho, né? Eu gasto só um pouquinho da sobra. Aí depois aparece, vou trocar de celular. Aquela roupa achei tão bacana, aquele sapato. Vou comprar tal coisa. Vai ter uma festinha disso, qual o mal gastar aquela festinha? Quando vai ver aquilo que estava economizando, já não tem mais quase nada. Aquela poupança já se foi. Porque a gente não teve disciplina de dizer eu tenho que chegar nesse objetivo. Quem não tem objetivo, dificilmente vai ter uma boa disciplina. Quem não tem disciplina não chega a lugar algum.
Provérbios 21:20. Provérbios 21:20 diz: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. O tolo não economiza, ele não tem disciplina, ele esquece do objetivo, ele come tudo agora, ele quer tudo para agora, ele quer tudo rápido, ele é apavorado, ele não sabe esperar. Não, saiba esperar. Quase 90% de um jogo depende do treinamento. A vitória, quase 90% da vitória de uma partida, por exemplo, de futebol, quase 90% da vitória na partida de futebol depende do treinamento. Eu morei num país que os times eram meio complicados, alguns times da minha cidade mesmo, o pessoal saía do jogo e ia pra bebedeira, ia pra farra, e nunca ganhava título, ia jogar com times de outro país, sempre perdia, sempre complicado. Mas olha a vida dos caras, viviam na farra, viviam na bebedeira, viviam nisso. Eles não estavam preocupados com o objetivo. Não, eles não estavam treinando, investindo pesado, mantendo a disciplina. Não. Será que eu posso farrear e ganhar? Não, não pode farrear e ganhar. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Você precisa saber o que você vai deixar de fora, tem a ver com o objetivo. Então, palavras aqui importantes para a disciplina. Preparo, estudo, faça cursos, né? Pesquisas, e a cada dia você dá um passo à frente no teu projeto. Então, a primeira palavra que eu falei sobre trabalhar duro foi investimento, a segunda foi disciplina, a terceira é persistência. Persistência tem a ver com constância, insistência, continuar sem desistir, continuar sem desanimar. Você precisa saber que o mercado é difícil de entrar, é complicado. Você oferece e a pessoa diz não. Não, 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 não. O não você já sabe. Você está atrás de um sim. Então é como garimpar. Você pega, coloca pedra e vai, não tinha nada. Coloca, não, você vai passar o dia inteiro e de repente vai conseguir uma pepita. É igual a garimpar. Você está atrás de sim. Não tem aos montes, mas você está atrás de um sim. E há um sim para você. Há pessoas que vão sim comprar de você, que vão sim querer o seu serviço. Há pessoas que vão querer o seu serviço, mas você precisa oferecer. Você precisa ter persistência. Oh, ninguém quer, essa semana ninguém quis. Ah, essa semana... Não, eu me lembro do Zé Carlos, vendedor, que ele falava, oferece a 1, 2, 3, 4, alguém vai querer. Ele pega o produto, sai e gasta só de sapato, né? Vai loja por loja, loja por loja, loja por loja, loja por loja. Ele trabalha com venda, loja por... Alguém vai querer, alguém vai comprar. Ele está atrás desse alguém que compre. Então, persistência. Mas também não é ser irracional. Se não deu certo, se as pessoas não estão comprando, não é ser irracional. Você também precisa analisar. Olha o teu produto, olha a tua forma como você está oferecendo, olha para quem você ofereceu, a região que você está. Pare, avalie, faça ajustes and go ahead. Pare, avalie, faça ajustes e vá em frente. A gente precisa ter uma certa percepção interna, um senso interno de que a gente está no caminho certo, um senso interno. Eu escrevi, este senso interno, esse senso de que a gente está no caminho certo, esse senso nos leva ao nosso quarto e último ponto, que é conte com a graça de Deus. Então você precisa ter objetivos, você precisa fazer planos, saber planejar, não é? Fazer o seu projeto, você precisa trabalhar duro, e trabalhar duro você precisa saber que você tem que investir, você precisa saber que tem disciplina, e você precisa saber que tem que ter persistência. E 4, conte com a graça de Deus. Você precisa confiar em Deus. Parece estranho, né? Mas o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Você precisa ter esse senso. Deus está comigo. A gente vive por fé, é uma fé ativa. Eu escrevi aqui, a nossa terra prometida tem gigantes vivendo lá. Nós temos desafios enormes para enfrentar. Muitos desistem e querem voltar às cebolas do Egito. Mas nós precisamos ir em frente. Há um provérbio interessante, Provérbios 16:3. Provérbios 16:3 diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem objetivos. Tenha planos, trabalhe duro, mas não esqueça de confiar na graça
de Deus. Você não está só. O Senhor está contigo. Nós não somos merecedores. Nós não merecemos algo do Senhor. Senhor, eu sou fiel, ofertante, dizimista, o Senhor tem que fazer. Não, não. Deus não tem obrigação de fazer. Não é Ele que serve a gente, somos nós que servimos a Ele. Mas o nosso Deus é gracioso. Ele é capaz de nos dar aquilo que nós não merecemos. Senhor, eu não mereço, mas eu preciso. Então eu conto com a graça de Deus. Ele vai nos mostrar o caminho. Ele vai nos mostrar a forma de lutar. Ele vai nos mostrar a maneira de prevalecer. Eu escrevi aqui: Ele nos mostrará a maneira de prevalecer, nem que seja uma queixada de burro, nem que seja com 5 pedrinhas, nem que seja apenas com 5 pães e 2 peixes. Tenha coragem, confia em Deus. Tenha coragem, confia no Senhor. Ele te levará adiante. Confia. Para terminar, às vezes é na hora da perda que a gente ganha impulso, que a gente ganha coragem para nos mover em busca de um novo lugar, de um lugar melhor para a nossa família. Às vezes a gente se agarra a uma coisa, se agarra até perder, e quando a gente perde, ou quando a gente é roubado, ou quando se quebra, que a gente desperta: eu preciso fazer algo para mudar isso. E esse ano agora foi um ano de muitas perdas, e muitas pessoas querem mudar. Muitas pessoas dizem: eu preciso mudar, eu entendo que eu preciso estar num lugar melhor, mais seguro para minha família, eu preciso fazer algo. E é aí que eu lembro de uma historinhazinha que é bem conhecida, acho que todo mundo já conhece essa história, mas eu vou contar. É uma história de perda. Conta-se que um sábio tinha o seu aprendiz, e eles estavam andando por uma região muito remota, afastado de tudo, e lá ele viu uma casinha longe, perto de um precipício havia uma casinha, e eles chegaram lá para pedir uma água, um apoio, e chegando ali viu uma casa muito quebrada, toda suja, as crianças todas sujas e tudo desajeitado, pessoas paupérrimas. As pessoas atenderam ali e ofereceram uma água para beber, o que tinha, eles beberam aquela água. E aquele homem sábio, junto com o seu aprendiz, aquele homem perguntou para o dono da casa e para a senhora que estava ali: como é que vocês conseguem viver aqui tão longe de tudo, tão longe da cidade, tão longe das coisas? E eles disseram: a gente vive aqui assim, como que pode, né? A gente sobrevive da nossa vaquinha, a mimosa, a nossa vaquinha que está ali, a gente sobrevive disso. A gente toma o leite dela, né? Bebe o leite e faz um queijo, alguma coisa assim, e quando sobra alguma coisa a gente caminha até lá longe na cidade e a gente vende lá o leite, alguma coisa que sobra, compra algumas coisinhas e tá, a gente vai levando a vida assim, vai vivendo desse jeito, né? A mimosinha é tudo que a gente tem, a mimosa, nossa vaquinha, é tudo que a gente tem. Aí bebeu água ali, aquela coisa, conversaram um pouco e saíram. O sábio e o seu aprendiz saíram e já se distanciaram um pouco da casa. O sábio disse para o seu aprendiz: olha, eu quero que você saia daqui, vá lá, encontre a vaca, enxota aquela vaca para a vaca cair no precipício. O aprendiz levou um susto: mas como? Faça o que eu estou mandando. Vá até lá, encontre aquela vaca, a mimosa, vá espantando a vaca em direção ao abismo para que ela caia no abismo. E o jovem foi lá e espantou a vaca caiu no precipício. Ele voltou, o aprendiz voltou, mas era tudo que eles tinham. Que maldade que eu fiz, como pode isso, como a gente pode fazer isso? Essa família vai perecer, porque tudo que eles tinham é aquela vaquinha. E ele foi com aquela coisa na mente, preocupado, e seguiu o homem sábio, né, o seu mestre ali, e foram embora. Depois de muitos anos, aquele sábio passa por aquela região caminhando com o seu aprendiz, e passando por aquela região, o aprendiz disse: olha, era por aqui que tinha aquela casa, que tinha aquela vaquinha que a gente derrubou no precipício. Aí o sábio disse: é verdade, passemos lá, vamos ver como está aquela casa. E no caminho para casa, eles estavam andando em direção à casa, quando eles olharam, não tinha aquela sujeira toda, o caminho estava bem pavimentado, bonito, não é? E foi olhando, tinha plantações e horta e diversos animais, não é? E foi chegando próximo da casa, viu a casa, estava muito bonita, era uma casa grande, ampla, como uma casa de uma fazenda assim, muito grande. E eles espantados, né? O aprendiz falou: olha, pobre do homem, gente. Ele ficou pensando: pobre daquele homem, a gente derrubou a vaquinha no precipício. Ele deve ter ficado sem nada. Deve ter vendido até as terras dele, a casinha. Ah, pobre, aquela família deve ter perecido. Olha, agora quem está morando aqui é um homem rico. Quando chegaram na porta da casa, chamaram. E quando vem atender, o rapaz perguntou:
morava aqui antes um senhor pobrezinho, uma família, né, que tinha uma vaquinha. Vocês lembram disso? Aí aquele homem que atendeu bonito, bem elegante, bem vestido, falou: somos nós nunca nos mudamos daqui. Somos nós que morávamos aqui e estamos morando até hoje. Mas o que aconteceu? O aprendiz olhou para o sábio e falou: mas o que aconteceu com vocês? Ele disse: foi uma história muito triste. A princípio foi triste, mas depois ficou boa, né? Porque a gente um dia a gente procurou a nossa vaquinha e não achou. E a gente olhou lá no precipício, lá embaixo a vaquinha tinha caído no precipício. Pobre mimosa, morreu no precipício. Choramos, e já não tinha o que fazer. Quando uma das crianças deu a ideia: pai, já que ela morreu, vou pegar a carne da mimosa e vamos comer, porque a gente não tem comida. Então desceram lá, arrastaram todo aquele corpo da mimosa, cortaram as partes e estavam comendo, quando a esposa falou: bem que a gente podia vender essa carne da mimosa, né? Aí cortaram em pedaços a carne e levaram para a cidade. Chegaram na cidade, venderam aquela carne, pegaram um bom dinheiro pela carne da mimosa. No caminho para casa, pensaram: vamos comprar uns cabritos, que esse dinheiro dá para a gente comprar uns cabritinhos. Cabrito é bom para dar leite. Compraram os cabritos e levaram. Quando estavam produzindo leite ali, foram para a cidade vender leite de cabrito. Conseguiram um bom dinheiro com leite de cabrito e compraram outra vaca. Vamos continuar vendendo. Deu filhote, eles pegaram, cortaram e começaram a vender carne na cidade, vender leite na cidade. E aí as pessoas da cidade um dia perguntaram: será que vocês não têm mais coisa para vender? Aí eles pensaram: poxa, a gente podia aprender a plantar. Aprenderam a plantar, criaram ali uma plantação bacana, bonita, diversos tipos de plantações e foram prosperando. E aquele homem falando isso para aquele jovem aprendiz ali, ele falou: olha, eu dou graças a Deus que a nossa vaquinha caiu no precipício e morreu. Foi no momento da perda que a gente descobriu que a gente tinha que adquirir novas habilidades, conhecer e saber fazer coisas novas para a gente conseguir sobreviver. E foi aprendendo a fazer coisas novas que nós conseguimos uma vitória e sucesso na vida. Pare e pense, aqui eu quero terminar. Como está a sua vida? Será que você não entende que enquanto você fica agarrado nessas coisas e você não avança por mais, a sua vida não melhora? E às vezes nós colocamos isso diante de Deus e falamos: não, Deus quer que eu seja assim. Não, Deus fica feliz quando eu sou assim, eu não sou uma pessoa que tem uma ambição. A gente não está falando de ambição, a gente está falando que você pode fazer mais pela sua própria família, pelos seus filhos. Você pode dar uma educação melhor, você pode dar condições melhores para sua família, para os seus filhos. Você pode fazer mais. Deus tem dado graças, oportunidades para cada um de nós. Mas nós não nos preparamos para as bênçãos que Deus tem reservado para a nossa vida. Última coisa que eu escrevi. No meio de tantas perdas, que o Senhor possa nos dar ânimo e disposição para que saiamos desse lugar que estamos e venhamos a buscar algo melhor para nós e para a nossa família. Oremos. Deus, ajuda-nos a entender que no meio de tanta perda, no meio de tanta dificuldade, o Senhor tem aberto oportunidades para nós. Nós precisamos nos capacitar, precisamos entender. A Tua palavra é cheia de conselhos sábios para nós, para que nós venhamos prosperar, ter uma vida melhor, ter condição de apoiar a nossa própria família e ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Pai, no nome de Jesus, que sejamos diligentes, que nós não sejamos negligentes, mas que venhamos usar bem todos os recursos e todas as habilidades que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.